Lembra que eu disse para vocês que os conteúdos partem do global por específico? Mesmo que eu achar algo interessante, mas eu tenho que observar que existem caráter de sistematização. Vocês vão perceber que os critérios de seleção eles são interligados. O próximo caráter é o caráter científico. O que seria o caráter científico? Lembra que eu falei com vocês do empírico? Que o empírico é o senso comum? Ou seja, o professor ele não pode ensinar para a criança o senso comum. Ele tem que ensinar a ciência, porque a ciência foi verificada. Ele não pode, por exemplo, ensinar para a criança um determinado tipo de a forma de escovar o dente. Ele vai ensinar a forma como a ciência diz que tem que ser feita. Então, o caráter científico diz a respeito do critério científico, da ciência, como a ciência afirma, certo? As teorias científicas, a questão do corpo humano. Mas é por isso, por que a gente, sei lá, arrota, né? A ciência explica isso. Existe um caráter científico para explicar. E é isso que o professor vai ter que explicar. Ele pode ter uma piadinha, ele pode ter um jeito lá que alguém brincou, alguém falou, ele pode até fazer, mas ele vai ter que ensinar a criança cientificamente, como a ciência explica, e não coisas do senso comum, certo? E o último é uma coisa chamada acessibilidade. Essa acessibilidade aqui é bem tranquila de se entender. A acessibilidade diz a respeito de maturação, maturidade. Certo? O que seria isso, essa ideia da maturidade? É dar o conteúdo de acordo com o desenvolvimento daquela criança. Eu não posso adiantar um conteúdo de forma que a criança não consiga acessar aquele conteúdo. Para a gente entender melhor essa ideia da acessibilidade, é só pensar. Algo que não é acessível, por exemplo, eu tenho uma escola que ela tem escada, e aí o primeiro andar, uma pessoa deficiente física, ela não consegue acessar aquele primeiro andar, ou seja, ela não consegue chegar até lá. Quando eu penso nessa ideia da acessibilidade, é a mesma coisa. Eu estou aqui dando uma aula perfeita e o aluno está lá sem entender. Por quê? Porque o nível de maturidade dele não permitiu que ele compreendesse aquilo. Então, eu não posso pegar um conteúdo de ensino médio e trazer para o ensino fundamental 1. Por quê? Porque a criança ela não vai conseguir acessar aquela ideia, aquele conhecimento. Então, para eu selecionar um determinado conteúdo, eu tenho que pensar, esse conteúdo que eu estou selecionando, ele é acessível? Ou seja, a criança vai conseguir compreender esse conteúdo ou é necessário eu esperar um pouco mais? Né? E às vezes isso acontece até mesmo no mesmo ano. Às vezes no início do ano não é o momento de eu iniciar aquele conteúdo. Eu tenho que deixar aquele conteúdo para depois das férias. Eu costumo falar bem assim, por exemplo, no sexto ano eu enfrento muito isso. Eu trabalho de sexto ao nono. O meu sexto ano, no primeiro trimestre, ele tem características de quinto ano. É aquela característica de fofoca, é aquela característica que eu falo bem assim, nossa, Joãozinho faltou hoje? Aí quando eu vou anotar, eles começam. Faltou por isso, por isso, por isso, por isso, não sei o quê. Aí às vezes a coordenadora vem e fala assim, professor, o Marcos faltou hoje porque ele está passando mal. Aí o outro, está passando mal nada, ele brincou a noite inteira, não sei o quê. Quer dizer, isso são características de ensino fundamental 1. Né? Que são assim, eles são tão próximos e vivem ali, é o único professor, né? E tem um convívio melhor, que eles têm essas coisas de fofoca, de falar, de fazer aquelas coisinhas, né? Eu brinco muito que é bem assim, né? Eu acho muito engraçado. Eu não tenho tempo, muitas vezes, de olhar a atividade todos os dias, porque eu trabalho 50 minutos por aula, então, se eu for olhar o caderno eu tenho 19 alunos no sexto ano, né?
Até bom. Mas assim, não dá, às vezes não dá. Então o que eu faço? Eu falo bem assim, ó, gente, atividade eu olho uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, e eu não falo qual é o dia que eu vou avaliar. Não falo. Aí beleza, às vezes eu estou aqui na frente e falo bem assim, todo mundo fez a tarefa, né? Todo mundo fez a tarefa. Aí alguém, eu olho para alguém e ele faz bem assim, ó. Tipo assim, olha do colega que ele não fez não, né? Fica assim, ó. Essas características que a gente tem que ter esse olhar especial. Quando vai chegando lá pelo 6º mês, depois das férias, eles já vão perdendo isso. Então, assim, a criança ela tem um nível de maturidade que às vezes muda com um mês. Né? E os próprios conteúdos eles têm que ser formulados, têm que ser selecionados com essa ideia da acessibilidade, né? De pensar nessa questão acessível. Tem conteúdos que são bem fortes, né? Filmes, muitas vezes, você não pode passar qualquer filme para criança. Né? Às vezes ele está lá. Tem um filme que acho que é O Bom Dinossauro. Né? Eu ainda acho que aquele filme não é para criança. Né? Ele é um filme muito forte, ele é um filme assim bem forte. É um filme que assim, as experiências que eu já tive com criança assistindo aquele filme não foi agradável. Criancinha chora, né? Então assim, é um filme que para mim não é legal, não é agradável. É um filme que eu não selecionaria para passar para uma criança de 4 anos, 5 anos. Mas isso é uma coisa minha, tá, gente? É uma percepção minha. Não é que é triste, assim, é uma coisa assim que você tem. Por isso que a ideia do currículo socioemocional é para trabalhar exatamente esse tipo de coisa, trabalhar a ideia do socioemocional. Então, essa ideia da acessibilidade é muito importante. É a ideia que nós temos da maturidade. Beleza? Que horário? Ótimo. Número 7. Número 7, gente, eu gostaria que vocês marcassem esse número 7, o títulozinho aí, ó, compreende-se que a formação para a cidadania, visando valores da vivência democrática, produção do conhecimento e formação para o trabalho. Isso é a função da educação. Coloquem aí, a função da educação. Qual é a função da educação? Formação da cidadania, visando os valores da vivência democrática, da produção do conhecimento e da formação para o trabalho. Certo? Isso é a função da educação, que vai estar lá na Constituição Federal, vai estar na LDB. A função da educação. Formação da cidadania. Está aqui, ó. Compreende-se... desculpa. Compreende-se que a formação para a cidadania, visando valores da vivência democrática, produção do conhecimento e formação para o trabalho. Isso é a função da educação. Certo? Se coadunam com a perspectiva. Coadunar é se relacionar. Elas não são pensadas separados. Né? É a mesma ideia do cuidar e educar. Hoje em dia você fala muito isso na educação infantil, né? Cuidar e educar. Apesar de que isso não é só da educação infantil, como muita gente pensa. Vocês estão ouvindo muito isso, né? Quem trabalha em educação infantil. Não, é o mesmo exemplo, é a mesma ideia. Quando você fala em cuidar e educar, você não pensa separado. Cuidar e educar é como se ela fosse assim, ó, cuidar e educar, como se fosse uma palavra só. Não existe na educação um momento em que você está educando e um momento que você está cuidando. Quando você está cuidando, você está educando, e quando você está educando, você está cuidando.
Ou seja, cuidar e educar é indissociável. O fato de você cuidar contribui para você educar. E o fato de você educar contribui para você cuidar. A mesma ideia aqui, ó. O fato de você trabalhar para a vivência democrática e para você produzir o conhecimento contribui para a formação para o trabalho. O fato de você trabalhar formação do trabalho contribui para a vivência democrática, que por sua vez contribui para a vivência da produção do conhecimento. Entenderam, gente? É uma coisa só, uma coisa colabora com a outra. Não tem como eu trabalhar pensando na democracia sem pensar na formação para o trabalho. Não tem como eu pensar na formação para o trabalho sem pensar na vivência democrática, sem pensar na produção do conhecimento. Então não existe no momento assim, professor pensar, gente, ó, hoje a nossa aula vai ser sobre produção do conhecimento. Amanhã a nossa aula vai ser sobre vivência democrática. Não tem, não se separa. Eu não tenho separação para isso, certo? Eu dei o exemplo do cuidar e educar para vocês entenderem. Assim como cuidar e educar não tem separação, formação para o trabalho, vivência democrática, produção do conhecimento, não tem separação. É como um todo, é global. Certo? Entenderam, gente? Então, se eu estou falando de desenvolvimento pleno, eu estou falando de formação integral, é a letra A. Ó, formação integral dos sujeitos, tornando-os capazes de contribuir para as transformações da sociedade, dos aspectos científicos e culturais. Certo? Formação integral dos sujeitos, tornando-os capazes de contribuir para as transformações da sociedade. Lembra que eu falei? O pensamento mais recente que se tem sobre educação é transformação, e não adaptação e não aceitação. Toda vez que eu falar de aceitação da sociedade, eu estou falando de escola tradicional. Toda vez que eu falar de adaptação da sociedade, eu vou estar falando de escola tradicional, certo? De escola lá do passado. Letra B. Formação para a emancipação humana, tornando o sujeito capaz de viabilizar a mudança da atual sociabilidade através da praxis revolucionária. Aqui, gente, eu estou pensando numa ideia de revolução, numa ideia de transformação total, certo? E aqui eu não estou falando de sociedade, eu estou falando de sociabilidade. Essa questão aqui, ela caiu mesmo para a gente ficar em dúvida, porque a letra B, ela parece correta, certo? Mas ela não está correta, primeiro pela questão da sociabilidade. Dá a impressão que a sociabilidade, o ser humano, ele não é sociável. Muito pelo contrário, ele é sociável sim, certo? E muitas vezes essa ideia da revolução, né, é uma ideia exagerada. Quando a gente estudar a tendência progressista libertária, a gente vai falar sobre essa questão da ideia da revolução, tá? A letra C. A letra C, ela está bem clara, porque, ó, formação voltada exclusivamente para a formação de mão de obra. Não, né, gente? A escola não é para isso. Ela é também, mas não exclusivamente, tá? Necessária após o advento da Revolução Industrial. O que a gente pode destacar aqui é que a educação, ela sempre buscou atender a sociedade. Então, assim, lá naquela época, ela foi bem aceita. Por quê? Porque nós tínhamos o feudalismo. Ou seja, as pessoas trabalhavam nas fazendas, nos feudos. Então, não se falava em educação. Com a Revolução Industrial, as pessoas largaram o feudalismo
e foram para a cidade. Chegando lá, eles não sabiam trabalhar nas indústrias. Então, elas tiveram que ser educadas, ou seja, tiveram que ser ensinadas para trabalhar nas indústrias. Isso aconteceu no Brasil também. Quando a gente teve a ditadura militar, que o Brasil foi aberto para a industrialização, a gente não tinha mão de obra. Então, o que aconteceu? O ensino teve que ser técnico. O ensino teve que ser técnico. Por isso que a gente fala educação tecnicista, porque o ensino naquela época, ele era ensino técnico. A educação tecnicista, ela buscou também, por exemplo, reduzir o analfabetismo. Para reduzir o analfabetismo em um país, o que é preciso? Pensa no mais óbvio. O que é preciso para reduzir? Pensar no mais óbvio. Oi? Alguém falou. O que é preciso? Eu tenho um país tem um monte de gente analfabeta. Para botar aquele pessoal alfabetizado, eu preciso de quê? Professores. Eu preciso de alguém para ensinar. O que o Estado fez a nível de país? Fez formação de professores. Ou seja, o ensino médio passou a ser contabilidade e magistério. Então, assim, era um monte de professor. Ele visava formar professor. Para quê? Para reduzir. Para quanto mais gente ensinando, mais se teria um país com gente aptas a aprender. Né? Essa é uma ideia. Era um ensino tecnicista. E isso durou até 94, por aí, a gente tinha magistério. Né? Eu acho que as últimas turmas foi 94, por aí. 94? 94. Né? Então, assim, se vocês observarem, a educação ela sempre buscou atender a sociedade. Agora, por que a educação está trabalhando as competências? Por quê? Porque a sociedade ela busca pessoas que desenvolvam aquelas competências. Se vocês pegarem as competências para o profissional até 2020, para o século XXI, alguma coisa assim, procurar lá no Google, vocês vão observar que as competências da Unesco e as competências dos profissionais das empresas, elas são bem alinhadas às competências da BNCC. Por quê? Porque a escola ela tem que ensinar o indivíduo para a sociedade, certo? A pessoa não pode sair da escola e se ver despreparada para entrar no mercado de trabalho. Ela tem que estar preparada. E quem faz essa preparação é a escola. Mas não de forma exclusiva, como a letra C está dizendo. Letra D. Formação voltada prioritariamente para o desenvolvimento dos valores da vivência democrática, focando a construção das habilidades críticas e participativas. Olha só, gente. Se a gente pegar a letra C e a letra D, e a gente juntar e botar como se fosse uma questão só, estaria correta. Entenderam meu raciocínio aqui? A letra C e a letra D, elas estão corretas, porém elas separaram. Se a gente juntar a letra C e a letra D, se a gente colocar lá, ó, formada para a formação de mão de obra e para o desenvolvimento da vivência democrática, focando a construção das habilidades, estaria correta. Mas o que o autor aqui, o professor dessa banca, fez? Separou. Então, quando ele separou, ele botou cada situação exclusiva. Por isso que está errada. A letra C está errada porque é só para mão de obra e a letra D está errada porque é só para vivência democrática. Beleza? Entenderam? E a letra E vai dizer formação do sujeito revolucionário, aliada à perspectiva da formação do sujeito cidadão, crítico e participativo, que busque melhorias da atual sociabilidade. É a mesma ideia, ela está incompleta, certo? Faltou alguma coisa aí. O próprio título está dizendo cidadania, democracia, conhecimento e trabalho. Então, ó, educação é cidadania, democracia, conhecimento e trabalho, certo? Gente, se vocês forem para a prova de vocês
com esse pensamento de educar para as competências, vocês vão conseguir resolver a maior parte das questões. Educar para as competências. Educar no sentido pleno. Educar no sentido de formação integral. No sentido amplo. Formação integral é o quê? Aspectos físicos, morais e intelectuais. Educar é cidadania, democracia, conhecimento e trabalho. Sempre com esses pensamentos. Vamos anotar, né? Gosto de gente assim. Vamos anotar? Vamos. Ó. Gente, hoje foi uma aula assim mais global, tá? Depois a gente vai entrar nas coisas mais específicas, tá bom? A gente tem que pensar na acessibilidade. Vocês têm que pensar. Estou pensando no que é acessível para vocês. Eu fico preocupado se vocês falam assim, nossa, fui lá à toa, saí de lá. Não, pensa assim não, nós vamos avançar. Educação. Educação é formação integral. O quadro está longe, vou dar para vocês dando para ver. Formação integral. Vamos lá. Aspectos físicos, morais e intelectuais. Aí, a educação brasileira, né, a Constituição Federal, vou colocar aqui, ó, CF 88. Constituição Federal. Ela vai pensar cidadania, democracia, conhecimento e trabalho. E aí é por isso, minhas caras colegas, que nós temos os pilares da educação. Vou botar aqui, ó, pilares. Os 4 pilares. Eu vou colocar aqui, ó, aprender. Eu vou ter o aprender a aprender. O aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a conhecer. Opa, conviver. Esses estão interligados aos conteúdos conceituais que, de certa forma, estão ligados ao aprender a aprender. Nós temos os conteúdos procedimentais, que tem a ver com procedimentos, ou seja, como fazer. E os conteúdos atitudinais. Que estão ligados ao ser e ao conviver. Só que a gente tem que pensar que hoje eles são conectados.
que a BNCC fez? A BNCC pegou as ideias mais atuais, os autores mais atuais e compilou num único documento. Então ela vai colocar os tipos de conteúdos, os pilares e as competências, todas interligadas. Nós vamos ter uma aula só de BNCC, tá? As competências da BNCC, elas vão subdividir em cognitivas, comunicativas, e socioemocionais. Então, a ideia de hoje era exatamente essa, era compreender a função da escola, a função da educação, a função do professor, né? É claro que existem muitas outras coisas, mas a gente deu uma base, né, para a gente continuar avançando. Eu estou sem relógio, gente. Me ajuda aí. 9:04. Gente, foi tranquilo, deu para compreender. Tá legal nesse ritmo. Fala, gente, tá? Porque senão a gente... Oi? Próxima aula, a gente vai avançando com novos conhecimentos, com novas ideias, tá? Quem quiser fazer até a 15, é interessante, tá? Então, eu vou trazer para vocês, eu vou disponibilizar para vocês um conteúdo específico para vocês irem lendo, entendeu? Então, assim, deixa que eu vou preparar para vocês, tá? Coisa mais atualizada, porque, assim, às vezes é muito amplo. Não adianta a gente ficar lendo muita coisa, que hoje em dia, assim, eu costumo falar que é mais específico para concurso. Mas para a gente estar respondendo, até na próxima aula você vai dar revisão? Sempre revisão. Os conteúdos, eles vão se encaixando. O que acontece com a apostila? Eles prepararam a apostila e a gente vai perceber que lá no final... Por exemplo, na página... Quer ver? Ó. Peguem aí o índice. O índice. Só para vocês verem aqui que interessante. Ó. Quando você pega ali, ó, a construção do conhecimento, papel do educador, do educando e da sociedade, página 119. 119. Aqui no sumário. Ó. Aí, o que acontece? Quando a gente chegar lá em aspecto sociológico da educação, lá na página 192, a gente vai ter lá, ó, educação à cidadania, educação à sociedade e prática escolar, função social da escola e compromisso social do educador. É isso de novo, certo? Porém com outro enfoque. Aí a gente acaba voltando nesse contexto, né? A gente vai ter 10 encontros de 2 horas. Então, assim, a gente vai ter 20 horas para falar sobre isso, tá? E se precisar também, a gente faz mais, não tem problema não, tá? O negócio é a gente aprender, beleza? Boa noite, até amanhã.